A maior transformação da Bíblia não foi a mudança de um nome, mas a mudança de um coração. No estudo de hoje, vamos acompanhar a jornada de Jacó, de enganador a homem de honra. Fique conosco, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Olá, meu irmão e minha irmã, bem-vindos, paz do Senhor. Que maravilha poder estar mais uma vez aqui com você para continuarmos estudando a Palavra de Deus. Hoje chegamos ao estudo de número 11, estudaremos Jacó, de enganador a homem de honra. Que Deus abençoe-nos nesta oportunidade em que estaremos estudando a Palavra de Deus, onde temos aqui textos do livro de Gênesis para nós analisarmos, para refletirmos sobre essa mudança que está acontecendo, essa transformação que está acontecendo na vida do patriarca Jacó. Lembrando que esse estudo é baseado no tema do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, que traz o tema Homens dos quais o mundo não era digno. Estamos analisando as experiências, tudo aquilo que a Bíblia apresenta desses homens e extraindo algumas lições, trazendo para a nossa vida aplicações daquilo que a palavra do Senhor nos abençoa. Para comentar o tema de hoje mais uma vez conosco, professor e presbítero Jair Cardoso. Irmão Jair, bem-vindo à paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos, uma maravilhosa oportunidade para nós estarmos estudando a palavra do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso convite. Texto áureo, então, do tema de hoje está em Gênesis, capítulo 32, versículo 28, e você acompanha na sua tela a palavra do Senhor que diz assim: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Nós vamos estudar o episódio em que Jacó ele está em direção à terra do seu sogro, futuro sogro Labão, que é o seu tio, irmão de sua mãe, no episódio em que ele está fugindo de casa, saindo de casa devido ao contexto que havia se instaurado ali. O cenário da vida de Jacó é um cenário complicado, longe do ideal, né? Da sua criação, da sua formação, longe do ideal. Havia lá, no contexto nós já estudamos no programa passado, onde Isaac amava mais Esaú, Rebeca amava mais Jacó, e o lar, que deveria ser um ambiente de segurança, tornou-se ali um ambiente de competição, onde aí a gente aprendeu ali que onde existe o favoritismo há, sem dúvida, feridas que se geram, feridas emocionais, insegurança, e também são gerados conflitos nesses ambientes. E nesse ambiente de conflito familiar, onde há ali o episódio em que Jacó toma a primogenitura, o direito da primogenitura, comprando de Esaú e posteriormente, induzido pela sua mãe, ele vai tomar a bênção, ser abençoado pelo patriarca Isaac no momento do findar da sua vida. Ele recebe a bênção da primogenitura. Vimos no programa passado o que representava esta primogenitura, dava muitos direitos, muitos privilégios, muitos deveres, também trazia sobre aquele que era o abençoado, o primogênito, o direito da continuidade do clã patriarcal daquela família. E Isaac abençoa Jacó, enganado por ele e pela Rebeca, e aquele ambiente se tornou um ambiente complicado. Esaú sentiu fúria no seu coração e, para salvar a vida de Jacó, Rebeca e Isaac abençoam ele e mandam Jacó em direção à terra de Labão, irmão de Rebeca, para que lá ele pudesse fugir da ira do seu irmão. E nós vemos então que nesse contexto da vida de Jacó, foi um contexto de uma trajetória em que ele enganou o pai, enganou o irmão, teve que fugir de casa, vai agora viver também um período de engano em que ele vai sofrer na pele essa semeadura, e também vai enfrentar crises, vai chorar, vai lutar. Mas tudo isso nós vamos ver no programa de hoje, que acima de tudo, acima de um homem que está envolvido nos seus conflitos, nos seus erros, nas suas escolhas, nos seus vacilos, na sua trajetória de caminhada, nós vemos acima de tudo Deus que está olhando sobre a vida dele e trazendo sobre ele a sua graça e o seu poder. Porque acima de tudo, Deus é mais interessado que nós
tenhamos a nossa vida transformada além do nosso conforto. E sabemos que toda a trajetória que Jacó viveu foi uma trajetória difícil, mas trouxe cura sobre a vida dele, e é isso que nós vamos tratar sobre esse assunto, falando de Jacó, de enganador a homem de honra. Bom, Jair, um tema especial, onde continuamos trabalhando e estudando sobre essa trajetória de transformação que começa em Betel e continua agora nessa trajetória na vida de Jacó. Que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre esse tema que vamos estudar hoje. É um momento interessante porque nós vamos estar abordando do capítulo 29 até o capítulo 33 do livro de Gênesis, em que nós vemos a narrativa da história da vida de Jacó. Ele sendo transformado, todo esse processo de transformação do seu caráter, da sua personalidade, e uma mudança que ela não vem pelas circunstâncias somente, mas por um encontro que Jacó vai ter com Deus, o ápice dessa narrativa. Muito bem, irmão Jair, então nós temos na lição de hoje, no assunto de hoje, esse olhar sobre essa continuidade da caminhada de Jacó, quando ele foge de casa, né, da fúria, da ira de Esaú, e vai viver uma nova fase da sua vida. Nesse meio tempo, nesse meio do caminho, nós estudamos no programa passado sobre o seu encontro, a visão que ele teve ali em Betel, quando ele tem a visão de uma escada que liga a terra ao céu, anjos subindo e descendo sobre ela, e Deus estava acima dela, e o Senhor ali trouxe sobre ele reafirmações das suas promessas. Ali ele fez um voto ao Senhor, um voto de gratidão, um voto de ser fiel nos seus dízimos e de honrar ao Senhor se Deus o abençoasse. Mas o fato é que nós olhando, vemos ele deixa muita coisa para trás e chega de uma forma vulnerável nesse território em busca da casa de seu tio Labão. E ali, logo que ele entra nesse território, é que ele vai formar a sua família. E aí começa a formação dessa família no encontro que ele tem com a sua esposa, com a sua futura esposa, a mulher em que ele ama muito, que é o encontro que ele tem com Raquel. O que nós podemos comentar nesse episódio, irmão Jair? Nós temos uma narrativa bíblica em que Deus está mostrando como ele está forjando, como ele está formando um povo seu, que é o povo de Israel. E aí nós temos a história dos patriarcas, que até agora a gente viu Abraão, Isaac, e agora mais pontualmente a vida de Jacó. E para falar disso, a gente precisa falar da família de Jacó. Como é que Deus ele vai guiar Jacó até a encontrar a sua futura esposa, Raquel, e nós vemos a mão de Deus guiando a trajetória de Jacó. Jacó, então, vai encontrar Raquel, filha de Labão, quando ela tentava ali dar de beber aos rebanhos do seu pai, pois a palavra diz que ela era pastora, né, de ovelhas. E nós vemos que aquele encontro vai gerar em Jacó aquele amor na vida dele, que vai gerar nele uma grande alegria. Ele chega à casa de seu tio de uma maneira ali, com uma mão na frente e outra atrás, né? Sem nada, sem dinheiro nenhum, como nós vimos no capítulo anterior. Ele não tem nenhum recurso financeiro, mas e ele vai propor ali um casamento, né, com Raquel, só que não tem como pagar o devido dote, né? Ele teria que trabalhar sem receber nada durante 7 anos para ele poder ter Raquel como esposa. Então ele vai trabalhar dessa forma, chega o dia das núpcias, o costume da época era os homens cumpriam a festa das núpcias separada, uma festa, as mulheres outra festa, e depois assim, terminada essa festa, haver o encontro nupcial, sem o noivo ver a noiva. E possivelmente ali na festa, Jacó se embriagou, e nas núpcias ele não percebeu então que Léia tinha sido colocada somente no lugar de Raquel. E aí no dia seguinte ele verifica isso, ele vê que ele foi enganado ali pelo seu sogro Labão. Mas nessa história, irmão Alex, a gente vê acima de tudo, a gente vê a mão de Deus. A mão de Deus guiando aqui Jacó na direção de Raquel. A gente vai ver que não é
uma coincidência, é um guia que às vezes a gente não percebe, mas que Deus está nos conduzindo. Deus nos está conduzindo na nossa caminhada e nós vemos que chegou, Jacó chegar naquele poço, no momento exato em que Raquel vinha para dar água ao seu rebanho. Ali nós vemos a expressão do tempo de Deus, o tempo oportuno, o tempo certo, o tempo perfeito de Deus chegar naquele momento e promover esse encontro. Em tudo isso nós vemos a providência de Deus. Não foi uma coincidência, foi providência divina nessa união. E o resultado, a gente vê o resultado do amor estabelecido no coração de Jacó, é que ele vai praticar atos visíveis de que ele tem um coração amoroso. O amor, então, o amor verdadeiro, ele vai gerar uma ação imediata. E onde a gente vê isso? Jacó removendo a pedra daquele poço para dar água ali ao rebanho de Rebeca, de Raquel. E nós vemos também um outro momento importante dessa manifestação desse amor, é a sensibilidade de Jacó. Jacó chorou altamente, né, grandemente, ele demonstrou então a sensibilidade que ele tem naquele momento do encontro com Raquel. Irmão Jair, vale destacar aqui que o que está acontecendo nesse episódio aqui já tem reflexos daquilo que nós já estudamos no programa passado, que foi o encontro dele com Deus em Betel, né? Porque aqui nesse episódio nós já vemos algo diferente no comportamento de Jacó, porque nós vemos Jacó sempre aparecendo no cenário, sendo esperto, enganando, né? E quando a gente vê aqui, ele não está enganando ninguém. Aqui, nesse cenário, ele não está competindo, não está manipulando, ele não está buscando vantagem, mas a gente vê um Jacó que consegue amar alguém, né? E a gente sabe que o amor, ele não é o amor verdadeiro, ele não é um amor unilateral. Ele busca o bem do próximo, que no caso aqui foi esse amor que nasce no coração de Jacó por Raquel, que é um afeto profundo. E aqui nós vemos Deus, que na sua soberania, no seu conhecimento de todas as coisas, sabia o que estava conduzindo e fazendo e construindo na vida de Jacó, que era através do amor, esse amor ser um instrumento de Deus para trabalhar no coração dele. E aí a gente vê que ele, que sempre aparece na Bíblia usando pessoas para ter vantagens, alcançar o objetivo, agora ele está ao contrário. Como o irmão já mencionou, ele prontamente nem espera os demais rebanhos chegarem, porque havia ali a necessidade do aglomeramento dos rebanhos, né, dos pastores chegarem ali, para daí, unindo forças, conseguirem tirar a pedra para trazer água para o rebanho. Ele nem espera aquilo ali acontecer, mas ele vai fazer um sacrifício. E aí a gente vê alguém que antes havia buscado sempre tirar proveitos e alcançar seus objetivos, agora ele passa a se sacrificar por alguém. E isso é algo tão tremendo, tão maravilhoso, que remete àquilo que acontece na nossa vida. Quando nós nascemos de novo, nós já não atentamos mais unicamente para o que é nosso, mas para o que também é do próximo, né? Isso remete à genuína transformação que acontece na vida daquele que de fato se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Uma transformação que acontece de dentro para fora. E aqui nós vemos uma transformação já aparecendo na vida de Jacó. E a gente vê que a partir dessa mudança, Jacó, a Bíblia não vai registrar mais um erro de Jacó. Ele vai estar sempre buscando acertar, né? Não tem um erro registrado, a não ser a fuga dele de Labão, mas não chega a ser um engano. Ele foge para ter a justiça e cumprir ali o mandamento de Deus. Mas esse amor de Jacó por Raquel, ele é tão grande que Jacó queria casar com ela, pagar o dote, trabalhar e casar e ter uma família. Ele queria ficar com a Raquel. Mas o que ele plantou, mesmo lá no seu tempo de erro, ele plantou, agora ele vai colher. Qual é a colheita? Ele vai ser enganado pelo seu sogro Labão. Até porque o sogro havia estabelecido então que
para ele poder casar então com a filha dele, ele precisava, já que não tendo dote, estava desprovido financeiramente, precisava trabalhar 7 anos, né? E no final dos 7 anos, o que a gente percebe então foi aquilo que o irmão mencionou, que ao invés de entregar a sua filha, pela qual Jacó dedicou-se ao trabalho como pagamento de dote, ao engano ali, ele entrega a sua primogênita e ele vai reivindicar um costume que não era o costume de casar primeiramente a mais nova, mas sim a primogênita. E nesse argumento ele engana Jacó, e aí a gente percebe aqui que Jacó vai colher daquilo que ele já havia plantado e vai sofrer na pele, e a gente percebe que tudo isso também Deus estava trabalhando e curando ele ali, irmão Jair. Jacó enganou o seu pai, enganou seu irmão, e agora ele está colhendo que ele está sendo enganado pelo seu sogro. E recebe, então, em vez de receber Raquel, ele vai receber Leia como a sua esposa, e com isso ele vai ter uma proposta de ter que trabalhar mais 7 anos para pagar agora o dote de Raquel, de novo. Uhum. Vai pagar 2 vezes por Raquel. E a palavra nos coloca que uma semana ele se segura, né? E Labão, após uma semana de núpcias com Leia, então Labão libera o casamento de Jacó com Raquel, e ele trabalha mais 7 anos para pagar esse dote dessa sua segunda esposa. E chamar bem a atenção que o propósito de Jacó era ter uma mulher, mas o costume de Labão, da família de Labão, da terra de onde eles vêm, que é do paganismo, né, lá da Mesopotâmia, eles tinham esse costume da poligamia, o que vai trazer vários problemas na família de Jacó. Quando a gente avança, então, vemos que existiu dentro da casa de Jacó, esse escolhido por Deus, esse que carregava sobre ele uma promessa, esse problema da poligamia, algo que não havia sido instituído por Deus, até porque o padrão de Deus, desde o princípio, foi um homem e uma mulher, e esse padrão é até hoje. Homem e mulher é o casamento de Deus idealizado para a constituição de uma família. Mas o texto afirma, a Bíblia afirma que ele teve várias esposas, ou seja, teve a Leia, que foi dada primeiramente pelo seu sogro, Labão, e posteriormente a quem ele amava e ele desejou tê-la como esposa. Ele então trabalha mais 7 anos para ter ela, e consequentemente Labão também deu a cada uma das suas filhas servas, e estas também foram dadas pelas suas esposas como concubinas de Jacó. E aí nós vemos aqui algo interessante, que tudo isso trouxe sobre a casa de Jacó problemas, né? Porque a desobediência ao padrão de Deus, não é por acaso que Deus estabelece padrões e princípios, porque quando nós nos submetemos a esses padrões e esses princípios, nós fluímos nas bênçãos de Deus. Agora, quando quebramos os padrões de Deus, os princípios de Deus, traz frutos amargos, consequências amargas, das quais foge do controle e trazem para dentro do ambiente familiar problemas. E houve assim. O que aconteceu lá? Competição, mesma coisa que acontece dentro da sua casa. Isaac teve dentro da sua casa, entre seus filhos, isso. Competição, inveja, rivalidade, disputa, conflitos, tudo isso por causa desse ambiente criado pela poligamia que tomou conta, que se instaurou dentro da casa de Jacó. Eu defendo Jacó, né, porque ele queria só Raquel. Labão colocou Leia, mas tudo Deus permitindo ir na direção do Senhor. Porque Raquel, ela é estéril. Raquel, assim como a sua sogra, né, seria Rebeca, a mãe de Jacó, e também a avó de Jacó, né, Sara, também estéril. Então nós vemos aí os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, as suas esposas estéreis. E o que acontece? Agora Jacó está casado com 2 irmãs. Diferença de casamento 1 semana, 7 dias. Né? E essas 2 irmãs, elas começam a competir entre elas. E Deus abre a madre de Leia. Que foi desprezada num primeiro momento. Que foi desprezada porque não era escolhida de Jacó. Exatamente para que Jacó entendesse o plano que Deus estava dirigindo. E Leia, então, vai conceber ali 6 filhos homens e uma mulher. E Raquel, ela vê essa situação
e não ter filhos. E aí ela pega e repete o que aconteceu com Abraão e Sara. Diz: eis a minha serva, tenha filho com ela, para que eu não morra, que eu tenha filhos. E acontece, então, nesse costume, né, lá da Mesopotâmia, eles trazem, então, para dentro da família de Jacó, e Jacó, então, tem filho com a serva de Raquel. Leia, vendo isso, ela também fica com ciúmes, e pega e diz: tá, eis aqui a minha serva, e Jacó também tem filhos com a serva de Leia. Então são duas mulheres, duas concubinas agora na família de Jacó, e pensa nos problemas que o irmão relatou anteriormente aí. E uma coisa que é impressionante, irmão Jair, na narrativa bíblica é esse aspecto em que Deus continua construindo o seu plano de redenção, que nós estamos falando de uma família que foi escolhida para um plano muito além deles, né? Muito além do seu tempo, que Deus constrói esse plano através de uma família imperfeita, né? Vimos que Isaac, mesmo tendo a sua esposa Rebeca estéril, ele não entrou pelo caminho do que tomou o caminho do seu pai, tomando a serva de Sara, Agar, como esposa. Ele vai orar a Deus e ali mostra um padrão muito lindo na vida de Isaac. Jacó teve esse problema gerado ali pelo engano, e o engano trouxe ali essa colheita de situações. Mas uma das coisas que nos mostra, irmão Jair, é que o poder de Deus e a soberania de Deus é tão grande que Deus ele não aprova os pecados que acontecem dentro da família de Jacó, mas o poder de Deus e a soberania de Deus é tão grande que Deus estabelece e realiza os seus planos acima deles, né? A gente percebe que daquela família ali, que uma família problemática, onde vai ser gerados dentro daquela casa 12 filhos, né? E dali vai ser gerada as 12 tribos, né? Dali vem a nação de Israel, a linhagem de Davi, e dali vai vir o Messias, o Filho de Deus, vai ser encarnado e vai habitar entre nós. Então, inclusive, Judá vai vir daquela que não foi a idealizada a sonhada por Jacó. Então você vê como é que Deus fica nessas confusões que nós muitas vezes na nossa vida nos colocamos. Acima de tudo, Deus continua firmado no seu trono, governando todas as coisas, e os planos dele estão acima do nosso. E aí eu sempre penso que não existe família perfeita, e obviamente aqui nós estamos tratando de uma legalidade que havia naquele período, né? Havia um fator legal considerado normal naquela sociedade, não era o padrão de Deus, então Deus não aprovava, mas tolerava, para que acima de tudo cumprisse o seu propósito. Nós vemos também a tribo de Levi, que descende de Leia, né, que é a tribo sacerdotal, e essa tribo do reino, né, a tribo de Judá. E essa família estruturada dessa forma, a gente vai ver que Deus quer fazer um propósito grandioso, né, através dessa família, através da família de Jacó, e vai usar mais adiante na narrativa de Gênesis, na história de José, aonde Deus vai tratar desses irmãos que eles não entre eles ali, os 12, 13 irmãos, eles não se consideram, eles vão ter brigas por causa de sua mãe, eles talvez ali se considerem como primos e entram em atritos, vários atritos, até o momento em que eles resolvem se unir e enviar José como escravo para o Egito. E Deus vai usar toda essa narrativa bíblica, mostrando para nós como é que Deus vai reunir esses irmãos de novo como líderes de tribos, né, das 12 tribos de Israel, lá no Egito. Deus então vai forjar neles o amor, o perdão, aquele amor que vai unir as 12 tribos, e eles saem do Egito de uma nova maneira que agrada a Deus. Então nós vemos aqui a família de Jacó estabelecida entre 4 mulheres, são gerados ali de Jacó 13 filhos, e isso nós vemos a promessa de Deus se cumprindo, de que da raiz, da semente de Abraão, viria incontável número de descendentes. Irmão Jair, então, para nós concluir esse tópico, nós vemos aqui aspectos que são importantes destacar, aplicando para a nossa vida, que é aquilo que Jacó estava aprendendo, que o sofrimento estava ali trazendo, né? Que às vezes
A prosperidade não tem o poder de ensinar aquilo que às vezes o sofrimento Deus consegue nos ensinar na nossa vida, né? E às vezes Deus usa decepções, Deus usa atraso, perda, às vezes Deus usa frustrações como um instrumento para nos ensinar, para trabalhar na nossa vida, para moldar e tratar questões ocultas muitas vezes do nosso caráter, que foi assim na vida de Jacó. E para isso Deus permite ele colher aquilo que ele planta, que é o engano, quando ele enganava, agora ele é enganado pelo seu sogro, e aí nós vemos a disciplina de Deus sendo aplicada. E aí a Bíblia, Hebreus diz que Deus, ele corrige, ele disciplina a quem ele ama, né? O escritor dos Hebreus fala sobre o poder pedagógico da disciplina, e aqui Jacó estava sofrendo colhendo aquilo na sua vida, mas o objetivo, acima de tudo, não era uma punição de Deus sobre Jacó, mas sim, a intenção de Deus sempre é a transformação. Às vezes a gente pode achar assim, não, Deus está permitindo isso acontecer na minha vida porque ele me abandonou, porque ele não me ama, porque... Não, às vezes Deus está tratando conosco, aplicando disciplina em nossa vida, permitindo que situações se tornem a vara de Deus sobre nós, para que nós possamos nos transformar, amadurecer nossa fé e chegarmos a uma estatura de maturidade, de varão perfeito, que é o caminho da nossa trajetória aqui na Terra. Então, assim é aquilo que a gente precisa entender, que Deus, ele está, acima de tudo, trabalhando na nossa vida para nos fazer crescer. Muito bem, irmão Jair, vamos ao tópico 2 então, na continuação desse estudo, o estudo de hoje trazendo o tema Jacó, de enganador a homem de honra. No tópico 2, vamos ver Jacó, ele anseia por retornar à sua terra. E aí nós vamos ver aqui em que quando ele vai desejar e ser chamado para voltar para sua terra, ele vai ter que enfrentar algo que estava lá, que era o seu passado, e aquilo iria trazer a completude da transformação que Deus estava realizando na vida dele. E aí a gente vê que Jacó já estava vivendo um período ali de uma jornada de mudança, de transição em Harã, quando ele está ali nas terras de seu sogro Labão, vivendo ali cerca de 20 anos, e Deus ali estava trabalhando no seu caráter através das experiências, das perdas, das frustrações, das prosperidades. E aí vemos que Jacó, ele vai ter o desejo de retornar não para uma situação de geografia apenas para a terra, mas para algo muito mais além, muito mais profundo, e é isso que nós vamos estudar, irmão Jair, no tópico 2, esse desejo de Jacó de retornar à sua terra. Com o nascimento de José, né, da sua esposa amada, Raquel, então ela dá luz a José, e nesse momento vem assim, um desejo de Jacó retornar à terra, à sua terra natal, a terra dos seus pais, né? E nós vemos que Deus agindo, e Paulo escrevendo aos Filipenses, ele escreve e diz assim, Deus é o que opera em nós tanto o querer como o efetuar. É verdade. E nós vamos ver isso se cumprir na vida de Jacó. Inicialmente, Deus coloca no coração de Jacó o desejo dele retornar. E depois Deus vai e fala com Jacó e diz, volta para a terra dos teus pais, de onde tu saiu, para Berseba, né? Lá na terra de Canaã. E o que acontece? Labão está tendo lucro com o seu genro. O seu genro, que é um homem de Deus, em transformação, num processo de aprimoramento de caráter, a gente vê que Deus é com Jacó. Deus está cumprindo aquilo que prometeu para Jacó, está com Jacó, fazendo ele prosperar ali nas terras de Labão. E Labão não quer liberar Jacó não quer deixar ele sair, porque é lucrativo para Labão permanecer ali com Jacó, porque ele vê que Deus é com ele, tem aumentado a fazenda tanto de Labão quanto de Jacó. Então, Jacó propõe um acordo com Labão de ele permanecer ali e ficasse o tempo para determinar um salário ali, e Jacó então propõe para Labão, olha, eu vou separar as ovelhas, as cabras, as malhadas, as morenas. E por quê ele escolhe isso? Porque aparentemente é o que dá menos lucro, é o que menos procria entre os rebanhos. E Labão vê isso com bons olhos, né? Vai pegar uma minoria, então vai ficar muito tempo aqui comigo até ter tudo isso que ele quer. Só que Labão não entende aquilo que
Deus colocou aqui como ensinamento para nós, na palavra dele, mostrando que uma estratégia aqui para Jacó. Escolhendo ali as ovelhas, os cordeiros, as cabras malhadas, as morenas, mostra uma visão, não uma visão de imediatista, mas uma visão de longo prazo que foi dada por Deus para Jacó. E mostrando nisso também, irmão Alex, assim, critérios claros, e estabelece ali, Jacó diz, olha, as ovelhas morenas, as malhadas, as cabras, e a gente vê que Jacó ele tinha um conhecimento do que ele estava fazendo, do rebanho, mas mesmo muito mais do que Labão. Então Jacó utiliza de uma inteligência técnica daquilo que ele sabia fazer, mas não é somente nesse conhecimento. A gente vê um ensinamento que a gente vê aqui também para nossas vidas nesse episódio é que é um ambiente tóxico, é um ambiente abusivo em que Labão está abusando do seu genro, em que está querendo tirar proveito do seu genro, mas a gente vê em Jacó algumas características, a resiliência contra a injustiça. O que Jacó faz nesse momento? Ele não diz, olha, eu vou ficar com as morenas e com as malhadas, e por trás ele está roubando as ovelhas brancas. Não, ele não rouba, né? Ele se mantém íntegro, já demonstrando aqui o caráter de Jacó, que foi transformado. Jacó poderia estar roubando, desviando as ovelhas para levar junto o rebanho, mas o que ele permanece íntegro. Então, num ambiente abusivo, num ambiente tóxico, nós temos aqui um exemplo de Jacó. Resiliência, perseverança, dependendo de Deus e sem usar de injustiça. E o que Jacó fez? Uma coisa que a gente sempre ensina em relação à prosperidade na palavra do Senhor é o foco no trabalho. Jacó, ele se deteve no trabalho de cuidar, de agir, de buscar em Deus. Mas, em tudo isso, nós vemos a providência de Deus, a justiça e a providência de Deus. E que vemos o quê? Que Deus ele vê a opressão que os servos deles está passando. Ele não vê só a parte técnica, mas nós vemos aqui nesse episódio a intervenção divina, que é a mão de Deus para fazer aquelas ovelhas, aquelas cabras malhadas, morenas, salpicadas, elas procriarem muito além do que ali o outro rebanho, o rebanho das consideradas brancas normais, né? Nós vemos que levanta-se entre a família de Labão seus filhos, os cunhados de Jacó, invejosos. Eles vão até dizer que Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai e do que era de nosso, e fez ele toda essa glória, porque eles veem aquele grande rebanho de ovelhas, cabras malhadas, morenas, e eles estão interpretando ali que Jacó está tirando deles, mas é um plano que foi acertado com Labão e Jacó. E em tudo isso, irmão Alex, a gente vê essa resiliência, esse comportamento de se manter justo, se manter fazendo a coisa certa, de manter o foco no trabalho, e a gente vê que quando Deus decide abençoar o seu, não tem quem possa impedir. Quando Deus resolve fazer alguém prosperar, não tem homem que faça impedir. Eu quero destacar, irmão Jair, sobre esse aspecto desse desejo de Jacó retornar à sua casa após Raquel dar à luz a José. É interessante, irmão Jair, que aqui Jacó estava construindo uma vida fora das terras que Deus havia dado à sua descendência, à sua família, né? Mas algo está acontecendo dentro do coração de Jacó, e esse desejo que surge nele não é resultado apenas de uma saudade, mas é de um processo que Deus está realizando na vida dele, porque ele fica ali durante 20 anos trabalhando, prosperando, sendo tratado por Deus, mas parece que nesse momento é o momento em que ele deixa de pensar como alguém que é um fugitivo de casa, mas passa a pensar como o verdadeiro patriarca, como alguém que tinha uma missão a ser cumprida dentro de um plano de Deus, né? E aí aquele que fugiu de um momento
de um conflito, de um cenário, agora ele está com intenção de, para viver o chamado de Deus na sua vida, ele está com uma intenção de enfrentar aquela situação. Porque a gente vai perceber no decorrer aqui que a transformação completa na vida de Jacó só aconteceria se ele tivesse a capacidade de enfrentar aquele passado que ele havia deixado para trás. Isso é uma coisa interessante, que para enfrentar esse passado, ele teve que retornar. E a Bíblia fala diversas vezes sobre retorno. A Bíblia fala do filho pródigo que retorna. A gente vê o povo judeu retornando do cativeiro para Jerusalém. Lá vemos Neemias organizando e vivendo aquele retorno. Vemos aqui Jacó retornando, e toda esse retorno, ele sempre traz um cenário. E que cenário é esse? É o cenário da restauração. Então, para Jacó ser restaurado, ele não podia, de fato, permanecer naquela terra, mas ele precisava voltar para a sua terra. E muitas vezes Deus faz assim conosco. Muitas vezes existem pessoas que estão fugindo das suas responsabilidades, às vezes fogem de um relacionamento quebrado, fogem de decisões difíceis, do chamado divino. Muitas vezes as pessoas fogem, mas aquilo que a gente vê nesse contexto aqui de Jacó existem momentos que é o momento de voltar, é o momento de retornar e de ser plenamente restaurado e plenamente viver debaixo do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida, de viver a plenitude da direção de Deus na nossa vida. Vimos todo esse cenário aqui, irmão Jair mencionando sobre esse acordo que Jacó faz com o seu sogro, e nesse cenário que aparentemente seria um cenário de atraso na vida de Jacó, a gente percebe que tudo estava no controle de Deus, tudo perfeitamente na vontade de Deus, em que Deus iria ainda fortalecer mais Jacó, fortalecer mais as suas fazendas, suas riquezas. Ele sairia da casa de seu sogro muito mais forte para aquilo que ele viveria no seu retorno. E nesse cenário de fortalecimento, então, irmão Jair, é que ele, como o irmão já mencionou, ele vai enfrentar a inveja. E aí a gente vê claramente que quando Deus abençoa alguém, uma das coisas que inevitavelmente se surgem é o sentimento de inveja, né? Nós vemos José, que foi invejado pelos seus irmãos, Davi também foi perseguido pelo cenário de inveja, Daniel foi acusado pela inveja, e o próprio Jesus também foi traído, rejeitado e foi crucificado pelo movimento invejoso daqueles que não conseguiam receber o seu ensino. E às vezes a bênção de Deus na vida de alguém nem sempre vai produzir aplausos, né? Às vezes as pessoas não sabem o preço da bênção e às vezes não entendem o porquê que Deus às vezes não concede uma bênção. É porque às vezes nós não temos estrutura para viver aquela bênção, porque ao invés da bênção nos trazer aplauso, muitas vezes ela vai trazer acusação, vai trazer injustiça, vai trazer perseguição e inveja, e às vezes a pessoa não tem cenário de estrutura para vivenciar. Jacó teve que lidar com a inveja dos seus cunhados, mas Deus continuava na vida dele. E Deus intervém. Deus intervém nesse ambiente que se torna hostil para Jacó, para a família de Jacó, e Deus então fala diretamente com Jacó e diz: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Veja que as promessas de Deus, elas vão se cumprindo e vão se confirmando. Lá, antes de Jacó ir chegar na terra de Labão, Deus prometeu para ele: eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, a terra de Canaã. Né? Porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenho dito. Então agora chegou o tempo certo, o tempo oportuno, o tempo perfeito de Deus. Deus intervém para que não haja um mal entre a família, entre os descendentes de Labão, os seus filhos, e também os descendentes de Jacó. E Deus então vai permitir aqui que Labão se afaste por alguns dias ali da sua região, vai apacentar o seu rebanho em um lugar mais distante, e Jacó aproveita a oportunidade, pega a sua família, pega os seus filhos, pega o seu rebanho e foge de Labão. Foge. Labão, quando fica sabendo que ele fugiu, ele vem atrás de Jacó e vem enfurecido.
e alcança Jacó já nas montanhas de Gileade, retornando Jacó, já só falta praticamente passar o Jordão, e Labão encontra e vem determinado a fazer o quê, irmão Alex? Pegar suas filhas, pegar tudo e levar de volta. Mas mais uma vez Deus intervém e Deus coloca para Labão: não levante a tua mão para fazer mal a Jacó. Então, irmão Jair, para nós encaminhar ao encerramento desse tópico e desse ponto, nós vemos então que Jacó, ele sai de Harã, da terra do seu sogro, ele sai rico, cheio de riqueza, cheio de bens, né? Mas a gente percebe que ainda Deus precisava tornar ele rico em outro aspecto, que era algo interior na vida dele, né? Que às vezes a gente entende assim, a riqueza, aquilo que as pessoas veem, às vezes isso é apenas um detalhe para Deus. O que mais importa às vezes é o que está dentro e o que Deus está gerando dentro dele. Ele sai com muitos bens, muitos servos, ele sai com uma família grande, mas ele ainda precisava ser tratado no seu interior, ele precisava enfrentar Esaú e ser curado naquele episódio, mas acima de tudo ele precisava ter um encontro definitivo com Deus ainda em Peniel. Ele já tinha tido uma experiência em Betel, mas ele ainda precisava passar por Peniel e ali ser encontrado novamente por Deus. E uma coisa que a gente chama a atenção é que aonde ele estava, na casa do seu sogro, era por um tempo determinado, e às vezes é assim. Deus às vezes nos permite estar em lugares de tratamento, mas ele não nos deixa sempre ali, não é verdade? Foi assim com vários personagens bíblicos, né? A gente vê Deus tratando com Davi, Deus tratando com Israel no deserto, mas chega um momento em que Deus se levanta e ele nos chama para o lugar aonde ele quer que nós enfrentemos o nosso passado, enfrentemos a cura e vivamos ali de fato o propósito na nossa vida. E aí, uma das coisas que a gente vê aqui é que a verdadeira cura na vida de Jacó vai acontecer quando ele vai deixar de fugir, mas vai permitir tornar pelo caminho, conforme o irmão mencionou, que Deus havia determinado que ele voltaria para lá, e aí ali ele vai ser conduzido a uma verdadeira restauração, e que a gente vai observar que vai acontecer ali no Val de Jaboque. Mas queremos lembrar o nosso irmão e a nossa irmã que está nos acompanhando: se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, se não curtiu, curta, compartilhe, comente, e Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Irmão Jair, chegamos ao momento ápice desse programa, onde nós vamos ver aqui sobre o lugar aonde haverá a mudança na vida de Jacó, aonde nós vamos ver de fato a mudança que vai acontecer de um enganador a um homem de honra, né? Aonde nós vamos ver ali vai morrer alguém naquele vale, não fisicamente, mas vai morrer alguém e vai nascer outro. E isso é muito lindo que a gente vê nesse contexto, irmão Jair. É verdade, nós vamos ver essa transformação, esse encontro de Jacó com Deus no Vale de Jaboque, em Peniel, que recebe esse nome, por Jacó dá esse nome. Mas nós vemos então nesse episódio da volta do exílio, chega um momento em que Labão então ele retorna, não faz mal para Jacó, retorna para sua casa, para o seu lugar, e Jacó continua a viagem então para Canaã. Só que o passado volta a encontrar com Jacó. Qual o motivo do exílio? Aquela promessa de morte que Esaú disse que ia matar Jacó. E agora, Jacó, para retornar, ele vai ter esse encontro com Esaú. E nesse retorno do exílio, quando Jacó foi para o exílio, ele chegou lá na casa de Labão sem nenhum tostão, sem nenhum dinheiro na mão. E agora ele sai de lá rico. Tanto que ele vai enviar para o seu irmão Esaú presentes de alto valor. E Esaú, então, ele vem se deslocar na direção de Jacó e vai ter um encontro. E tem uma angústia muito grande no coração de Jacó. Ele tem medo desse encontro, ele tem medo do que vai acontecer,
porque a notícia que vem para ele é que vem o Esaú está vindo com um exército ali para o encontro com Jacó. E nós vemos exatamente nessa aflição de Jacó se manifestando ali um homem responsável, um homem de Deus responsável, um pai que vai proteger sua família. Ele vai criar uma estratégia, irmão Alex, ele vai dividir a sua família, ele pensando se Esaú pegar uma parte, a outra parte vai escapar. Então ele separa os seus filhos, separa a sua fazenda, ele separa em duas equipes, e com isso a gente vê que ele quer proteger, quer cuidar dessa forma a sua família. E aí nós temos um exemplo de pai. O pai que ora, o pai que jejua, o pai que busca a Deus pela proteção da sua família. E Deus vai preparar Jacó para esse encontro. Jacó, então, como é que ele vai reagir? Ele coloca a sua família naquela mesma noite. Ele passa adiante a família e Jacó fica só. Ele fica sozinho com Deus, e ele vai fazer o quê? Ele vai orar a Deus. Ele vai buscar a Deus ali, certamente ali para orar, para buscar a Deus, buscar o socorro de Deus diante daquele momento. Porque nós vemos assim, quando nós não temos opções, a nossa opção continua sendo Deus. Né? Quando tudo nos cerca, os problemas nos cercam, o que nós temos que fazer? Manter olhos altivos, manter o nosso olhar para Deus, o nosso coração a Deus. E é isso que Jacó vai buscar. Ele vai buscar a Deus em oração ali no Vale de Jaboque, mas o que acontece? Aparece ali uma teofania, uma cristofania, que é a aparição de Deus em forma de homem, e Jacó, o relato mostra que Jacó luta com Deus a noite toda. Ele luta com o homem e prevalece ali com o homem, um anjo, né, que vem na forma de homem ali, e prevalece. E esse prevalecer, irmão Alex, ele diz respeito que Deus permitiu que Jacó prevalecesse. E no romper da alva, então, ali há essa manifestação do anjo, e o anjo diz assim, me deixa aí que o dia já amanheceu. E Jacó diz, não vou enquanto não me der, não permito enquanto não me der a bênção. E aí nós vemos então, irmão Alex, uma persistência, para nós assim, uma persistência na oração, uma persistência no jejum, uma persistência em buscar o Senhor no momento da aflição, no momento da dificuldade, de não desistir. Porque a Bíblia nos reafirma isso. A Bíblia, ela tem várias conexões, ela se confirma ela mesma, e nós vamos ver no Salmo 30, versículo 5, que vai dizer o quê? O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então aqui, o choro de Jacó é a luta, é o buscar dele. E qual é a alegria que vem pela manhã? O anjo entrega a ele a bênção: a partir de hoje tu não se chamará mais Jacó, enganador, trapaceiro, mentiroso, não é mais. Teu nome vai ser mudado, tu passará a partir de hoje a ser chamado de Israel. Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Né? Então, nós vamos ver que ele é transformado agora, um momento maior na vida de Jacó, né? Nesse episódio, ele é transformado completamente por Deus, e para mostrar que quem entra na presença de Deus não sai do mesmo jeito, Jacó sai dali mancando, mostrando fisicamente que que ele teve uma luta ali e que ele foi vitorioso, sai transformado, sai regozijando, e isso para a nossa vida também. Nós não esmurecer, nós mantemos o foco, nós buscarmos a Deus em oração, sabendo que esse Deus, quanto mais demora, maior é a bênção na nossa vida, irmão Alex. É interessante, irmão Jair, mostrar aqui, destacar a diferença de Jacó quando ele está lá na casa de seu pai, capítulo 27, onde ele lá está trabalhando juntamente com a sua mãe através de manipulação, de engano, e a diferença que está aqui acontecendo já no capítulo 32, porque antes ele manipulava, agora no capítulo 32, 9 a 12,
mostra a oração de Jacó a Deus. Ele vai orar, e isso é interessante porque nesse contexto aqui a gente vê um homem humilde. Ele demonstra aqui uma humildade quando no versículo 10 ele diz: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Ele reconhece Deus na sua vida e a sua posição aqui é uma posição de humildade. Ele também vai mostrar aqui nesse contexto uma dependência de Deus muito clara, muito aberta, declarada ao Senhor na sua oração, quando no versículo 11 ele diz: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú. Ou seja, aqui vemos a dependência de Jacó em Deus. E ele vai demonstrar fé quando ele vai reivindicar as palavras de Deus na sua promessa que ele havia recebido antes, quando ele usa a sua fé dizendo: Deus, tu o disseste. E aqui entra a nossa fé. A nossa fé não está em crer apenas em algo aleatório. A nossa fé, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. E aí vemos a fé de Jacó aqui não fundada no achismo, mas na promessa de Deus, né? E aí ele não está aqui nesse contexto buscando passar por aquele momento através dos seus méritos, mas ele se apega à promessa de Deus e há algo tão lindo, tão glorioso, irmão Jair, que a oração mais verdadeira de alguém é quando esse alguém coloca a confiança em si mesmo no chão e deposita a sua confiança totalmente em Deus. Aqui Jacó, ele olha todo o cenário, ele não consegue manipular. Ele não consegue, além da estratégia que ele tem de preservação da sua família, que há uma situação ali em que ele separa a família, mas o fato é que ele não consegue ver uma solução, ele não consegue achar argumentos, ele não consegue localizar estratégia. Mas ali ele coloca-se nas mãos de Deus. Isso é muito importante porque, às vezes, muitas pessoas querem vencer, às vezes a igreja quer vencer através de estratégias humanas. E enquanto nós estamos elaborando as nossas estratégias, enquanto nós estamos buscando estratégias, vamos impedindo o agir de Deus na nossa vida. Agora, quando nós anulamos a nossa capacidade, quando nós colocamos Deus acima de tudo e deixamos a nossa incapacidade ser vencida no joelho da oração, então é que Deus pode agir. E foi o que a gente vê aqui, Deus agindo nesse contexto. E capacitou a Jacó até esse encontro com o irmão dele. Né? Trouxe essa humildade que Jacó apresenta perante o Senhor, perante Deus, ele apresenta também perante o Esaú. A palavra de Deus diz que à medida que ele vai se aproximando de Esaú, ele vai se inclinando. Jacó se inclina 7 vezes antes de encontrar com seu irmão, demonstrando ali a sua humildade, o desejo de reconciliar, a manifestação, o desejo de perdão do irmão. E nós vemos esse encontro entre os irmãos, eles se abraçam, eles têm um encontro ali, lançando um sobre o outro, eles se beijam, eles se abraçam e eles selam ali uma amizade, e cada um perdoa o seu irmão. Mas, perdão ministrado, Esaú diz: Jacó, vem com a tua família, vem eu também estou muito rico, vem para minha terra. Mas Jacó diz: não, eu vou para onde Deus está me mostrando. E ele segue cada irmão com a sua família, ele segue o seu caminho, mas em paz. É interessante, irmão Jair, que o irmão estava mencionando acerca da marca da transformação na vida de Jacó, né? E o irmão mencionou que não tem como alguém se encontrar com Deus sem sair marcado, né? E isso é interessante porque foi o que foi demonstrado aqui na vida de Jacó. Quando ele é transformado por Deus, ele sai inclusive mancando, mostrando uma característica desse encontro de Deus com Jacó, Jacó com Deus, aonde Deus está curando ele. Então, irmão Jair, vemos aqui em Peniel, no Val de Jaboque, essa luta de Jacó com Deus, nesse momento de angústia, de medo, de transição na vida dele, mas que vai trazer uma transformação gloriosa. Nós vemos que o nome Jacó significa aquele que agarra, e atrelado ao seu nome, devido ao seu comportamento, vimos sendo características de homem de manipulação, de engano, e ali, naquele lugar, vai morrer esse homem. Vai morrer aquele que se reconhece como alguém que engana, mas vai nascer o Israel, aquele que vai carregar uma bênção
que não somente será para a vida dele, para a casa dele, mas para uma geração. E aí vemos que todo o cenário de vitória que haverá aqui, nesse momento, não foi a vitória que ele vai ter no seu encontro com o seu irmão, nem sobre o anjo, nem sobre o medo que está sobre ele, mas a maior vitória vai ser de Jacó contra aquilo que ele próprio carregava, pois ele vai ter o seu nome mudado, vai ser reconhecido agora por aquele que luta com Deus e que prevalece, né? Em Betel Jacó encontrou Deus. Já em Peniel, Deus encontrou Jacó e ali houve a transformação que tanto se esperava para aquele que viveria uma promessa gloriosa e que até hoje é lembrado o seu nome através da nação de Israel, irmão Jair. Nós vimos nessa lição gloriosa 20 anos de história de Jacó. O que chama muita atenção para mim é que nesse período Jacó ele tem uma vida transformada, um caráter transformado, e ele entra ali na terra de Labão pobre e ele sai dali rico financeiramente, com a sua família estabelecida, mas algo no interior dele precisava ser mudado. E esse encontro em Peniel, no Vale de Jaboque, Deus então ele completa a boa obra que iniciou em Jacó. Ele sela a boa obra e transforma o nome de Jacó em Israel, e a partir de Israel ele vai fazer essa nação gloriosa prosperar, caminhar até que vem Jesus Cristo e todas as nações são alcançadas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Meu querido irmão e irmã, quando Deus encontra alguém verdadeiramente, esse alguém nunca mais é o mesmo. A pergunta que fica nesta manhã, será que fomos encontrados por Deus? Será que a nossa vida foi transformada? Somos de fato uma nova criatura? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Nos veremos na próxima semana, onde nós estaremos vendo sobre o episódio da reconciliação de Jacó com Esaú, nesse contexto aqui de retorno de Jacó para as terras de Canaã. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Graça, paz, prosperidade da parte de Deus sobre você. Nos vemos na próxima semana. Até lá, em nome de Jesus.